pessoal, a gente vai começar agora os estudos da parte de hidrostática. E no começo aqui da parte de hidrostática eu vou estar falando de alguns conceitos iniciais que estão associados aí às ideias de densidade e pressão. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tópico, densidade e pressão. Começando com a densidade a gente define de maneira bem simples, que é a distribuição da massa em um volume. Então é a maneira como a massa ou a matéria se distribui em um determinado espaço, que a gente chama de volume. Quanto mais massa você tem em um mesmo espaço, então mais denso é esse objeto ou essa região. Então imagina aqui, ó, vamos supor que esse quadradinho azul representa um objeto qualquer e vamos supor que essas bolinhas que eu coloquei são as moléculas desse material. Então, nesse material você tem aqui a quantidade aí, né, de 9 moléculas. Se eu pegar esse mesmo material e distribuir essas bolinhas de maneira mais afastada uma da outra, você vai notar que o tamanho do material vai mudar. Então agora o volume do material vai ficar maior, porém a quantidade de moléculas ainda é a mesma. O que isso significa? A massa desses dois materiais, tanto da esquerda quanto da direita, são a mesma. Se você colocar em cima da balança, eles vão ter o mesmo peso, mas o volume é diferente. A maneira como essas moléculas estão distribuídas é diferente. Então, isso significa que a densidade desses materiais que é diferente. Então, no primeiro caso, ali na esquerda, você tem um material mais denso e na direita você tem um menos denso. Então, quanto mais espaço tem entre as moléculas, menos denso ou menor é a densidade desse material. Bom, o cálculo é bem simples, é só dividir o valor da massa pelo valor do volume desse material. Então, o D é a densidade, o M é a massa e o V é o volume. A unidade de medida mais utilizada aí no sistema internacional é o quilograma por metro cúbico, ou seja, quilograma de massa e metro cúbico de volume. Coloquei aqui uma tabelinha, essas tabelinhas a gente acha na internet, né, até mais atualizadas que essa daqui. Mas aqui tem vários então materiais e com as suas densidades. Eu vou estar comentando sobre alguns deles aqui. Primeiro que eu queria mostrar é a água, né, que é utilizada aí como padrão para o cálculo de densidade. A água tem uma densidade, se você observar a unidade de medida ali, ó, quilograma por metro cúbico. Então aqui, ó, 1 vezes 10 elevado à terceira significa que a água tem uma densidade de 1000 quilogramas por metro cúbico. Então 1 metro cúbico de água tem a massa de 1000 quilogramas. O que significa isso? Olha só, se você tiver aqui um caixote de 1 metro por 1 metro por 1 metro e você encher esse caixote todo ele com água, né, então você vai ter 1 metro cúbico de água. Isso significa então dizer 1 metro cúbico de água. É a mesma coisa que você encher esse caixote, que tem a medida de 1 metro por 1 metro por 1 metro, e encher ele todo de água. E 1 metro cúbico de água equivale também a 1000 litros de água. Então, nesse caixote de água, nós iríamos ter 1000 litros de água. Agora, o que equivale a isso? Vamos supor que eu colocasse esse caixote em cima de uma balança. Qual que seria o peso desse negócio? Como a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico, considerando que aqui nós temos então 1 metro cúbico, nós teríamos 1000 kg, ou seja, nós teríamos 1 tonelada de água nesse caixote. Isso equivale a aproximadamente o peso de um carro pequeno. Olha só, então a água, a cada 1000 litros de água você tem aí 1 kg. Oh, perdão, 1000 kg. Outra observação agora de outro elemento, vou pegar o mais denso agora, o concreto, né? Então, o concreto tem uma densidade 2 vezes maior. É claro que depende muito do tipo de concreto que é feito, do tipo de material que é colocado no concreto. Mas é aproximadamente aí o dobro do peso, né? O dobro da densidade da água. Então, 2.000 kg, 2.000 kg por metro cúbico. Então, fazendo a mesma comparação, se eu pegar aqui, ó, o nosso caixote de 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? 1 metro cúbico, mas agora eu encher ele com concreto, então a gente vai continuar tendo 1000 litros de concreto. Porém, como o concreto ele é mais denso, o peso dele, a massa dele vai ser maior. Então eu vou ter aqui 2.000 kg ou então aí 2 toneladas de concreto. Isso equivale aí a aproximadamente o peso de 2 carros. Agora,
Vamos supor que a gente conseguisse, ó, utilizar o ouro. O ouro é quase aqui, ó, quase 20 mil quilogramas por metro cúbico, né? 19,3. Vamos aproximar para 20 para a gente fazer a nossa comparação aqui, ó. Então, o ouro ele é tão denso que ele é muito então mais pesado do que a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de concreto e de outros materiais aqui. Então olha só, vamos supor que nós pegássemos o nosso caixote e fosse possível a gente preencher ele totalmente com 1 metro cúbico de ouro. É ouro pra caramba, né? Já pensou ter isso para a gente poder utilizar? Só que olha só, carregar isso não ia ser nada fácil, porque olha só, 1 metro cúbico de ouro, né, equivale ainda aos 1.000 litros de ouro. Porém, como a densidade do ouro é de quase 20 mil quilogramas por metro cúbico, isso significa que esse caixote de 1 metro por 1 metro de ouro pesaria 20 toneladas. Olha só, seria muito pesado carregar esse negócio. O ouro tem uma densidade realmente muito grande, então isso equivaleria aí a quase 20 carros, né, para você carregar tudo ao mesmo tempo. Então, o ouro ele tem uma densidade muito alta. Algumas aplicações, né? Em algumas partes da ciência é utilizada a ideia de densidade para a gente saber a massa de coisas muito grandes, que às vezes a gente consegue até medir o tamanho, mas a gente não consegue colocar ela em cima de uma balança para calcular a massa. Então o que a gente faz? A gente pega uma amostra do material, considera então que esse material tem uma densidade uniforme, calcula a densidade desse pedacinho e através da medida desse material maior a gente determina o volume e a gente consegue saber então a massa total desse negócio sem precisar colocar em cima de uma balança. É claro que é uma massa estimada porque a gente tem que considerar que essa densidade desse pedacinho ela é igual e uniforme em todo o resto do material, mas já dá para se ter uma boa ideia. E é utilizando coisas semelhantes a essa que a gente consegue descobrir massas de coisas muito grandes, por exemplo, de uma montanha ou até de planetas, né? É claro que a gente não vai lá e pega um pedacinho do material do planeta para calcular a densidade, mas a gente faz isso através de estudos, através da espectrometria, da luz que é refletido no planeta ou das estrelas, né? Através desse estudo é possível saber que tipo de substância que tem naquele planeta ou naquela estrela, e através da densidade dessa substância que a gente conhece aqui na Terra, a gente consegue estimar a massa, né, daquela estrela ou daquele planeta. Então, é claro que são grandes aproximações, mas dá para você ter uma boa ideia então através da ideia de densidade. Outra coisa é a gente descobrir, né, se alguma coisa afunda ou flutua na água. Então olha só, um navio ele é feito de ferro, de aço, né? E o aço, a gente sabe que o aço ele tem uma densidade muito grande e ele pode afundar. Mas por que o navio não afunda, né? O navio ele tem uma quantidade de aço, só que ele é feito de uma forma que o interior dele fica oco, né? Então a densidade total do navio ela é menor do que a da água. Se a gente pudesse, por exemplo, pegar todo esse ferro, esse aço do navio e tirar a parte oca e compactar esse material e fazer um cubo, né? Imagina que se pudesse pegar, peguei todo o aço desse navio todinho e fiz um cubo. Bom, esse cubo, como ele não tem a parte oca, ele ia ser com um tamanho muito menor do que o tamanho do navio. Isso significa que a densidade dele ia ficar muito maior. Porém, a massa dele ia ser a mesma do navio, porque eu utilizei os mesmos materiais, a mesma quantidade de material. Então perceba que a gente ia ter uma situação onde nós teríamos a mesma massa, porém a densidade seria diferente. Então a massa do navio é igual a desse cubo da direita, mas a densidade do navio é muito menor do que a densidade desse cubo. E mais, a densidade do navio ela tem que ser menor do que a densidade da água para ele poder flutuar. Porque se o navio tiver uma densidade maior do que a da água, ele afunda, que é o que acontece então com o cubo de aço, né? Então o aço ele tem uma densidade maior do que a da água, mas se você fizer ele de um formato diferente, você pode mudar essa densidade total e deixar menor do que a da água e fazer esse aço flutuar. Então, o que afunda não é o mais pesado, não é o que tem mais massa. O que afunda é aquele que tem densidade maior. O mais denso afunda. E então esse é o segredo aí da flutuação dos objetos. O que afunda é aquilo que é mais denso, que tem mais massa compactada no mesmo lugar. Se você pegar essa massa e distribuir num volume maior, você pode chegar a um ponto onde esse material, mesmo aparentemente muito pesado, ele vai flutuar, que é o caso do navio.
Então, só para recordar aí sobre densidade, olha só, quando você aumenta a massa de um objeto, você aumenta a densidade. Porém, quando você aumenta o volume, você diminui a densidade. Grava bem esses conceitos aí, eu vou até repetir, ó. Se você aumenta a massa, você aumenta a densidade. Agora, se você aumenta o volume, você diminui a densidade. Agora vamos falar sobre a pressão. A gente vai definir aqui pressão como a distribuição da força em uma área. Então, quanto mais força você aplicar numa área cada vez menor, ou enfim, se você diminuir a quantidade de força nessa área, você vai estar mudando então a pressão sobre essa região. Então, toda vez que você aplica uma força para movimentar alguma coisa, por exemplo, imagine que eu estou usando essa barrinha laranjada para movimentar esse quadrado azul na direção da setinha. Então eu estou aplicando uma força e essa barra laranjada está em contato com o quadrado azul através daquela pequena área de contato ali. Agora, se eu pegar essa mesma força e utilizar uma barra laranjada mais larga, Então agora essa força vai ser distribuída sobre uma área maior. Então, quando você distribui a força sobre uma área maior, você diminui a pressão sobre esse objeto. Isso significa então que você vai estar colocando menos pressão, ou pode diminuir a probabilidade, por exemplo, de você quebrar o material que você está empurrando, ou enfim, você diminui a intensidade dessa distribuição de força sobre essa área. O cálculo da pressão é semelhante aqui no caso à distribuição da força Sobre a área. Então vai ser força pela área. Pressão, o F é a força da área. A unidade de medida padrão no sistema internacional é o Newton por metro quadrado. Mas historicamente a gente dá o nome aí dessa unidade de Newton por metro quadrado de Pascal. Então, 1 Pascal equivale a Newton por metro quadrado. Então, Pascal também é nome de um cientista, assim como Newton é nome de um cientista. Algumas unidades são atribuídas aí a nome de pessoas famosas, né, na área da ciência. Então, Newton por metro quadrado é a mesma coisa que 1 Pascal. Uma curiosidade, né, o PSI é a unidade utilizada na unidade de pressão, né, para medir aquela pressão do pneu, quando você parar para calibrar o pneu, né, que é chamado de PSI. Esse PSI também é uma unidade de pressão, só que é uma abreviação, assim como o Newton metro quadrado é igual a Pascal, o PSI é uma abreviação de libras por polegada quadrada. Né? O que significa isso? Libras, assim como aqui na equação da força, é uma unidade também de força. E polegada quadrada é uma unidade de área. Né? Assim como a gente tem Newton metro quadrado, então a gente tem libras, polegada quadrada. Então sempre a unidade de pressão vai ser uma unidade de força dividido por uma unidade de área. Pode ter outras unidades de força e outras unidades de área, mas sempre assim, pressão é força sobre área. E por curiosidade aí, um PSI equivale a aproximadamente 7.000 Pascal, né? Ou seja, 7.000 newtons por metro quadrado. Bom, como eu falei, se você alterar o valor da área, você pode diminuir a força. Então, nesse experimento que você está vendo aí, o pessoal costuma colocar o balão, né, numa cama de prego e mostrar que o balão não estoura quando você tem muitos pregos. E isso realmente acontece. Por quê? Quando você tem um prego só, você tem uma área pequena concentrando toda a força que você está fazendo no balão. Então, isso aumenta a pressão e é mais fácil de você romper o balão. Agora, quando você tem muitos pregos, mas muitos mesmo, né, igual você está vendo aí na imagem, você aumenta a área de contato do balão com os pregos. Isso diminui a pressão que o balão tem sobre os pregos e fica mais difícil de estourar o balão, né, por conta que você diminui a pressão sobre a superfície do balão. Alguns veículos utilizam também pneus largos para diminuir a pressão sobre o solo. Em determinadas situações, a pressão sobre o solo pode ser prejudicial para o solo, né? Então, não só pela questão do atrito, né, do contato do pneu com o solo, mas utilizar pneus mais largos pode, em algumas situações, diminuir essa pressão sobre o solo. Na estrutura de grandes prédios também, conforme o tipo de solo, é necessário analisar a largura da base do prédio para que a pressão sobre o solo seja diminuída. Então, para que se você tiver uma pressão muito grande,
e o solo não suportar, com o tempo a estrutura pode ir cedendo e pode ir afundando. Então, a largura das bases, das sapatas, da estrutura base do prédio ou de uma casa que seja, ela tem que ter uma largura certa para que essa estrutura não comece a afundar com o tempo. Aliás, não só isso, né, mas existe todo um estudo de solo que os engenheiros fazem antes de construir alguma coisa muito alta, né, para que não ocorra esse processo aí do edifício ou do prédio afundar no solo. Então, só para recordar, vamos lá. Se eu aumentar a força, aumenta a pressão. Se eu aumentar a área, eu diminuo a pressão. Mais uma vez, se eu aumentar a força, eu aumento a pressão. Se eu aumentar a área, eu diminuo a pressão. Pessoal, um experimento bem legal que dá para a gente fazer dessa parte de pressão é você pega aí um lápis ou pega uma caneta, da maneira que você está vendo aí na imagem, e daí você pressiona ela das duas pontas, né, como você está vendo aí, uma na ponta, na parte mais fina do lápis ou da caneta, e a outra na parte mais larga, E daí você nota o seguinte: se você fizer esse experimento, você vai perceber que provavelmente você vai sentir mais dor do lado que está pontudo. Isso é porque a parte pontuda tem uma área menor, como a gente viu ali. A área menor tem uma pressão maior. Então, por mais que você aplique a mesma força dos dois lados para manter o lápis fixo, mas você vai sentir dor primeiro do lado pontudo. Por quê? Porque a pressão vai ser mais intensa onde a área é menor. Agora a gente vai falar sobre a pressão atmosférica. Observando essa imagem aqui, ó, se você observar ali quase no horizonte do planeta Terra, dá para ver uma pequena faixa mais azulada. Bom, essa parte bem azulada representa a espessura da nossa atmosfera, ou seja, todos os gases que compõem a nossa atmosfera. Então, quando o Sol incide, fica com essa cor azulada. Bom, a atmosfera, assim como qualquer outro objeto e a gente também no planeta Terra, ela é atraída pela gravidade. Então, a gravidade fica puxando tudo, inclusive as moléculas de ar. Como isso tudo fica sendo então puxado e pressionado para baixo, isso gera uma pressão desse ar que está sendo puxado para baixo, que é o que a gente chama de pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela empurra então, nos empurra e empurra todos os objetos de todos os lados, né, e fica pressionando através então dessa interação gravitacional. Então a gravidade puxa a atmosfera para baixo e a atmosfera produz então essa pressão que nos empurra de todos os lados. Então, por que a gente não nota em certas situações essa pressão? Os nossos corpos eles já nascem adaptados a essa pressão, né, por conta de pressões internas que envolvem tanto a pressão sanguínea quanto a pressão dos nossos pulmões, que equilibram essa pressão. É claro que variações, tanto nessa pressão interna quanto na pressão externa, faz a gente sentir algum desconforto. Por exemplo, se você já sentiu a sensação ou descendo a serra de carro ou de ônibus, ou em algumas situações de avião, quando o avião está descendo para pousar, as pessoas sentem às vezes um desconforto no ouvido ou na cabeça associado à pressão. A gente vai ver aqui que quando a gente está descendo, então a gente vai indo para uma região onde a pressão atmosférica é maior, por conta de ter uma camada de ar mais densa, por conta dessa pressão. Aí você tem uma pressão maior, isso gera um desconforto no nosso corpo, que provoca esse desequilíbrio entre a pressão interna e externa. Bom, a pressão atmosférica média no nosso planeta é medida através da unidade ATM, né? Um ATM seria uma unidade padrão para a atmosfera, que equivale aí a pouco mais de 100.000 Pascal, aproximadamente 100.000 newtons por metro quadrado. Isso é aproximadamente quase 10 toneladas por metro quadrado. Essa é a pressão que a gente está submetido aí, referente à pressão atmosférica. É quase como se fosse então 1 kg, quase 1 kg por centímetro quadrado. Então, olha só, nesse desenho mostra as camadas da nossa atmosfera. Então, imagina toda essa parte azul aí, né, como se fosse um imenso mar de ar em cima da nossa cabeça, né? Ali tem a parte do Sol de verde e essa atmosfera é dividida em camadas, conforme aí a densidade, a quantidade de ar, os tipos de moléculas e fenômenos físicos que acontecem nessa camada de atmosfera. Mas a ideia é que então toda essa camada de ar está sendo puxada pela gravidade e ela pressiona tudo lá embaixo. Então
Quanto mais baixo a gente vai, como se fosse na água, né? Se você vai mergulhando na água, quanto mais baixo você vai, maior é a pressão. Na atmosfera é a mesma ideia. Como nós estamos aqui embaixo, a gente sente uma determinada pressão. Se a gente for subindo, essa pressão vai diminuindo. E a hora que você volta, a pressão volta a aumentar. Então, conforme a altura que a gente está na atmosfera, a gente sente pressões diferentes. Quanto mais baixo, maior é a pressão. Então, por isso, quando você desce a serra ou o avião está descendo, você sente um aumento de pressão e sente aí um desconforto, às vezes um zumbido no ouvido, parece que o ouvido aperta, a cabeça parece que dói. Então, isso é porque ocorre então esse desequilíbrio da pressão externa da pressão atmosférica. Quando você vai puxar um líquido utilizando um canudo, também é a pressão atmosférica que ajuda a gente a fazer isso. Então, olha só, a pressão atmosférica, como a gente viu, ela está por todos os lados, né? Em todas as situações, em todas as regiões. Então, quando você tem aqui essa situação ó, do canudo, a parte interna da nossa boca, a pressão atmosférica nesse momento, ela está empurrando tanto o líquido no copo, em todas as direções, mas como a gente está ali com a boca inicialmente, né, a gente vai colocar a boca no canudo, a pressão atmosférica dentro da nossa boca é a mesma que a pressão atmosférica externa, a mesma coisa dentro do canudo. Agora, a hora que a gente fecha ali, veda o sistema e a gente aumenta a cavidade ali da nossa boca, a gente diminui a pressão que estava anteriormente dentro da nossa boca. Como a gente diminui essa pressão, a pressão atmosférica lá no copo vai ficar maior do que a pressão atmosférica interna da nossa boca que está empurrando esse líquido para baixo. Então, a pressão atmosférica vai ajudar, vai empurrar esse líquido para dentro da nossa boca. Então, é muito comum a gente achar que é a gente que chupa, né, que puxa esse líquido para cima, mas não. Quando a gente diminui a pressão, é a pressão atmosférica que empurra esse líquido para dentro. A mesma coisa acontece com o ar em nossos pulmões, né? Quando você inspira, a dilatação da sua caixa torácica diminui a pressão dentro dos seus pulmões e a pressão atmosférica que empurra esse ar para dentro dos pulmões, assim como está acontecendo aqui também com o líquido que você puxa no canudinho. É por isso que em regiões com pressão atmosférica muito baixa é mais difícil de respirar. Por exemplo, cidades que são construídas aí em regiões de grande altitude, a pressão atmosférica é menor. Então, nessas regiões é muito mais difícil respirar. E do que se falar também, né, das situações das aeronaves, né? Elas voam muito tão alto, as aeronaves, por exemplo, comerciais, que elas vão a situações aí, como a gente vê na foto, acima das nuvens. Então ali a pressão atmosférica é muito baixa, praticamente quase impossível o ser humano conseguir respirar em situações como essa. Né? Teria grandes prejuízos à saúde tentar sobreviver numa região dessa tentando respirar. É por isso que essas aeronaves elas são pressurizadas, elas são literalmente lacradas ali e a pressão é controlada internamente lá dentro para a gente conseguir respirar dentro dos aviões. Então, grava aí a ideia, ó, quanto maior for a altitude, menor é a pressão. E quanto menor for a altitude, maior é a pressão. Os aviões, inclusive, eles só conseguem se localizar em termos de altura utilizando a pressão. Eles têm uns equipamentos lá dentro para medir a altura. Não é igual uma régua ou um equipamento a laser ou algo do tipo. Não. É um equipamento que literalmente mede a pressão ao redor do avião e com base nessa pressão ele consegue saber a que altura ele está. Então, se a pressão, por exemplo, está muito alta, ele sabe que ele está mais para baixo. Se a pressão começa a diminuir, ele sabe que ele está subindo. Então, quanto maior for a altitude, menor vai ser a pressão. E quanto maior a pressão, menor a altitude. Então, cuidado aí com os conceitozinhos para não confundir. Vamos lá de novo. Se você está muito baixo, a altitude menor, a pressão é alta, a pressão é maior. Agora, quando você está mais alto, a pressão diminui. Pressão menor para altitude mais alta.